uma oração, depois então, deixa eu colocar aqui. Depois então a gente vai fazer a leitura do texto. Ô, Vini! Vamos lá, queridos, vamos orar então, amados. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã. Prova, Deus, a tua graça, a tua misericórdia para nossas vidas. Por isso nós rendemos graças ao Senhor, porque, ó Pai, diante disso, nós cremos, ó Pai, que os propósitos na nossa vida ainda estão, ó Deus, para se cumprir. Por isso, ó Deus, que a tua vontade seja feita sobre nós. Abençoa, ó Pai, esse momento, ó Deus, de comunhão, ó Deus, com nossos irmãos, em torno da tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, fale o nosso coração, gravando, ó Pai, essas palavras, ó Deus, com fogo, de forma que nós sejamos transformados por ela. Nós te agradecemos por esta manhã e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, amado, lá em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. A gente vai fazer a leitura, aí tem os aniversariantes, então depois a Claudinha vai com a criançada lá. Então, Claudinha, ok. Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 9. Diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Uau! A gente olha para esse texto e aí a gente olha a questão do testemunho, né? O testemunho da fé, o testemunho de ser povo de Deus. E não é de hoje, né? Não é de hoje que o povo de Deus tem sido perseguido, que o povo de Deus tem sido morto por causa do seu testemunho, por causa da sua fé, né? Então, essas testemunhas que estão diante do Senhor dizem assim: Senhor, quando o Senhor julgará o nosso sangue que foi derramado em nome do Senhor? E aquelas testemunhas todas que foram mortas, né, por causa do testemunho, recebem então de Deus a paz, o conforto, diz assim: ainda não se completou o número daqueles que morrerão por causa do testemunho. Ou seja, cristianismo, amados, ser povo de Deus, você recebeu uma marca de morte na sua cabeça. Nós recebemos uma marca de morte na nossa cabeça diante do mundo. Testemunho, a palavra no grego é mártires. Testemunho é mártires. Ou seja, nós somos mártires em nome de Deus. Nós seremos pessoas que morrerão por causa da fé, muitas vezes. Então, né, a gente olha para isso e diante das situações que o mundo passa, diante de tantas perseguições que houve contra o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto agora no Novo Testamento, a gente às vezes fica escandalizados ou preocupados com o rumo que o mundo está tomando, e a gente vê a pressão contra o cristianismo cada dia aumentando mais. E as pessoas ficam preocupadas, né? Logicamente que os cristãos, né, muitas vezes a gente não está se preparando para um caos. Nós não estamos atentos para o caos que sobrevirá, né, sobre nós cristãos, né? Então a gente está vendo as pressões ao mundo, né? A gente vê as pressões recentemente na Olimpíada na França, o berço do iluminismo, o berço, né, dessa filosofia humanista, né? E a gente olha tudo aquilo que aconteceu na abertura das Olimpíadas e tudo que transcorreu, e você vê em resposta àquilo, você vê um movimento contrário que se levantou na França no momento da Olimpíada. Depois da abertura, no outro dia, milhares de pessoas se reuniram lá na Torre Eiffel e fizeram um cultão lá dentro. Lá embaixo daquela torre, fizeram um cultão lá, e todo mundo cantando, louvando a Deus, né? As comissões, né, da Olimpíada dos países, as pessoas crentes se reuniram e começaram a fazer cultos, né, fizeram reuniões, né, ali em grupos, e as pessoas louvando, bendizendo a Deus, e as pessoas começaram a dar testemunho. As pessoas iam lá, ganhavam as provas, a pessoa ou orava, ou ela fazia um sinal da cruz, que é o sinal do cristianismo para o católico, e não tiveram medo disso, apesar de toda a oposição e repreensão que eles tiveram. Prova disso é a nossa medalhista, né, a nossa guriazinha, né, do skate, que falou inglês, ela falou em Libras, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
e salvação somente é em Jesus, ela recebeu uma advertência, correndo o risco de perder a medalha dela por causa disso. Então, queridos, a pressão está aumentando. A pressão está aumentando. E a gente precisa estar preparado para isso. E o questionamento nosso é: Senhor, e agora? E nós? Como vai ser? E a gente fica temeroso com tudo isso, né? A gente fica temeroso com tudo isso. Principalmente quando a gente olha a situação política do mundo caminhando para essa direção, né? E muitos cristãos clamando para que Deus nos livre disso, para que Deus não deixe que isso aconteça. Só que aí, então, por desconhecimento bíblico, começa a entrar em uma contradição de fé. Começa a entrar em contradição de fé. Por quê? Porque as pessoas começam a entrar em choque. Como que Deus vai permitir governos que sejam anticristãos, né, governos que não admitem a sua existência, governos voltados totalmente ao teísmo? Como que Deus vai permitir esses governantes reinar sobre nós? Vamos orar? Amados, a gente tem alguns aniversariantes. A gente tem aniversariante, tem dia 10 a Quênia, dia 12 o Toninho, dia 13 o Davi Randon, dia 14 a Silvia e dia 14 também a Arlete. E a Arlete, né? Irmãos que estão de aniversário essa semana, que Deus muito os abençoe. E nós vamos pedir ao presbítero Nico fazer a oração pelos aniversariantes, agradecendo o Senhor. Diga. Dia 12? Não. Vamos atualizar aqui, dia 12. Oh, minha querida, a Mariana, dia 12 então a Mariana. Ok, aí, atualizado, graças a Deus. Há tempo, graças a Deus. Amém. Nossa oração é de gratidão ao Senhor pela vida de cada uma delas, de cada um deles, por esse ano que passou, e por esse ano novo ano que o Senhor apresenta a cada um deles. Amém. Com seus sonhos, com seus projetos, mas a nossa oração é que os sonhos e os projetos venham do Senhor sobre os nossos irmãos. Que aí sim nós temos a certeza que estarão realizando, que estarão dentro da vontade do Senhor. Amém. Muito obrigado pela vida de cada um. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Claudinho, então, pode ficar com as crianças, né? E a gente vai, então, voltarmos ao nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre o último, né, o último profeta maior, que é Daniel, né? O último profeta maior, que é Daniel. Depois a gente vai entrar, então, nos profetas menores, né? Daniel, né? O nome Daniel. Vamos falar sobre o nome Daniel. O próprio nome já começa a nos revelar o sentido do texto, o sentido do seu livro, né? Daniel significa Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz, né? E diante de tudo aquilo que acontece na história do livro de Daniel, dá para a gente pensar um pouco sobre essa questão de Deus ser o nosso julgador, ser aquele que governa a nossa vida, né? E a gente começa a pensar sobre essas questões. Importante a gente pensar sobre isso, porque diante das situações que ocorrem no livro, alguns, né, pessoas, né, voltada àquela crítica textual, né, que é voltada para o liberalismo e aquela teologia, né, que descaracteriza, né, os fatos de Deus, as intervenções divinas de Deus. E esses críticos liberais chegam até a cogitar que até os próprios nomes que são dados aos livros são nomes fictícios, são personagens fictícios, são mitos que se levantaram. Por quê? Como que pode um livro, o nome do autor já dá sentido ao livro? Achando que o título seria proposital à mensagem que o livro quer trazer. Né? Então, para você ver como que é a mente, né, da teologia liberal, ela é uma mente muito, muito perversa e muito nesse sentido, ela é muito tendenciosa. Ela é muito tendenciosa porque ela quer levar as pessoas a acreditar numa questão humanamente foi proposital, esses títulos, foi proposital
esses livros no intuito de trazer ao povo algum sentido assim, ou de doutrinação, ou de conveniência, né, de trazer ânimo, uma questão assim, muito, muito humana, voltado para isso, né? Então a gente olha para tudo isso com pesar, porque você descaracteriza o movimento de Deus na história, né? Você descaracteriza o movimento de Deus na longa da história do seu povo, na governança do mundo, na sua soberania sobre todas as coisas. Tá bem, queridos? E o autor do livro, né, conforme o livro, você lê o livro, por várias passagens você tem o uso do pronome pessoal, eu. Né? Então, a primeira pessoa do pessoal, né, do verbo, o livro está voltado para ele, é como se fosse a pessoa, ele escrevendo o livro, a sua própria memória, dizendo, eu passei por isso, eu fiz aquilo. Então, ele é autor, ele é aquele que vive a história e ele narra a história que ele estava passando. Tá? Você pode ver aí alguns textos, né? Você tem aí 13 vezes que é usada essa primeira pessoa do singular, no capítulo 7, versículo 12, versículo 2, versículo 15, versículo 18, capítulo 8, versículo 1, 15 e 27, capítulo 9, versículo 2, 22, capítulo 10, 2, 7, 11, 12 e o capítulo 12, 5. Vamos lá. Capítulo 7, versículo, só para a gente entender o que a nossa lição está dizendo. Capítulo 7, versículo 2. Diz assim, falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que 4 ventos do céu agitavam no mar grande. Então você tem o uso da primeira pessoa do singular, eu. Né, por vários textos, né, vários versículos, a narrativa do próprio autor dizendo que está vivendo e é ele que está passando por aquilo. Ok? Então, por essas evidências, né, pessoais, então não há dúvida que o autor desse livro é Daniel. Ainda que a crítica literária diz que esse livro foi escrito somente há 200 anos, né, antes de Cristo, no período helenista da história do povo de Israel, quando os gregos dominavam a terra de Israel. Então, os críticos dizem que, por alguns termos que foram usados ali, que eram termos helenistas ou termos persas, mas é um período que era de 200 anos antes de Cristo, né? Não 500 anos antes de Cristo. Ok? Então, quer acelerar a narrativa da história em 300 anos para trazer a ele essa consciência de que aquilo que foi narrado, aquilo que foi profetizado, não pode ser tão exato, e alguns erros, né, que eles vão apontar aqui no livro aqui, dá a eles a margem para dizer que esse livro não tinha escrito por Daniel. Ok, queridos? A gente tem aí na nossa apostila, né, as questões dos críticos, né, a respeito das suas ponderações, e você tem na apostila também os pontos, né, para combater esses tipos de argumentos, né, que os críticos usam contra os autores bíblicos. Tá bem, queridos? Então você tem aí algumas questões. Um fato interessante, abra sua Bíblia lá em Ezequiel capítulo 14. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 14. Um dos quesitos que as pessoas duvidam de Daniel é que ele não é um sacerdote, ele não é um profeta, e o livro dele, uma das versões da Bíblia hebraica, ele está dentro de um conjunto de escritos, não dentro de um conjunto profético. Então assim, mas ele não é profeta, ele não pode ser profeta porque a Bíblia hebraica, uma das versões dela, tem esse livro dentro de um conjunto de livros escritos, não dentro de um conjunto de livros proféticos. Então as pessoas questionavam o seu ofício profético. Né? Porque o livro tem duas características, 2 temas. Ele traz narrativa histórica e ele traz profecias. Então esses 2 conjuntos, esses 2 blocos é que formam o livro. Uma narrativa de capítulo 1 até o capítulo 6, narrativa de toda a história de Israel sendo dominada por Nabucodonosor e todo aquele percurso todo que ele teve com Nabucodonosor. E a partir do capítulo 7 até o final você tem outra narrativa a respeito de profecias. Então as pessoas dizem, não sei, esse cara não é profeta. E ao longo do tempo, então as pessoas foram vendo que não, as suas revelações são proféticas, e não, então ele tem esses 2 blocos, histórico e profético. Na nossa Bíblia, depois da Bíblia hebraica, então ele saiu daquele bloco de escritos e foi trazido para o bloco de livros proféticos. E nós adotamos essa versão, trazendo o livro de Daniel para o bloco profético. Por isso que ele é o último dos profetas maiores. Ok, queridos? É só uma questão de característica de tema, tá? Não vai mudar nada o conteúdo do livro,
a importância do livro. Tá bem, queridos? Mas Ezequiel capítulo 14, versículo 14 e 20. Quem lê versículo 14? Mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, não poderiam livrar a si mesmos. Palavras soberanas ao Senhor. Versículo 20. Isso. Juro pela minha vida, palavra do soberano do Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e seus filhos. Com sua justiça só poderiam livrar a si mesmos. Então Deus está falando sobre a condenação que ele vai trazer sobre as cidades, as nações. E então Deus diz assim, nem que Jó, nem que Daniel e quem outro? Noé. Nem que esses três homens estivessem presentes nessas cidades, ele deixaria de destruir essas cidades. Aí algumas pessoas, esses críticos dizem que esse Daniel não é o Daniel do livro de Daniel. Né? Esse Daniel é um Daniel que surgiu lá no século XV, antes de Cristo, né? No tempo, né, o Gurote. E esse Daniel, então, eles falam assim, não pode ser esse cara, porque Ezequiel é um profeta contemporâneo de Daniel. Ele é um profeta contemporâneo de Daniel. Estava vivendo na mesma época de Daniel. Ele estava no mesmo exílio, né, do povo de Israel na Babilônia. Aí, então, Deus dá a Ezequiel, o profeta, o nome de Daniel. Aí a gente começa a pensar assim, como que Daniel é colocado agora entre Noé e quem outro? Jó. Deus coloca Daniel entre dois monstros bíblicos. Dois monstros bíblicos. Dois pilares da fé. Dois pilares da fé. E a gente olha para Daniel, a trajetória da vida dele, você sabe que ele foi levado para o exílio com 15 anos, foi para a terra do exílio, serviu ao rei Nabucodonosor, foi colocado entre os grandes, entre eles, a sabedoria dele. E aí a gente começa a pensar assim, em menos de 15 anos, o testemunho de Daniel, da sua fé, da sua firmeza em andar com Deus, mesmo diante de situações adversas, mesmo diante de deuses, mesmo diante do imperador que era idólatra, ele não perdeu o seu caráter cristão, né, de homem de Deus, não deixou ser corrompido por aquilo, e o seu testemunho falou naquele tempo e fala até nós hoje. Mesmo diante de 5 reis que ele passou. Ele passou pelo império da Babilônia, Medo-Persa e grego. No Medo-Persa ele passou por 2 imperadores. Na Babilônia ele passou por 3 reis. Então você olha assim, puxa vida, como que esse cara manteve-se fiel a Deus apesar de tudo isso? Apesar de tudo isso. Então a gente entra dentro de um pensamento da qual a gente tem que se revestir. Qual foi o primeiro desafio de Daniel? Sendo levado para a Babilônia. Qual foi o primeiro desafio dele? Não se contaminar com a comida do rei. Tem que ter muita petulância, né? O cara tem que ser muito firme, né? O cara tem que ser muito, muito firme naquilo que ele acredita. Tem que ser muito firme naquilo que ele acredita. Qual foi o segundo desafio de Daniel? Qual foi o segundo desafio que o livro traz para a gente? Ali foram os amigos dele, ele não estava ali. Ele não estava ali. Antes, no sonho de Nabucodonosor, a revelação que ele traz para Nabucodonosor a respeito daquele sonho que ele teve. E ele foi firme, ele não ficou tentando enganá-lo, ele não tentou agradá-lo. Ele falou assim, olha, Deus vai fazer isso com você. O terceiro desafio grande foi quando ele foi jogado na cova dos leões. Mas tem um desafio que está por trás disso tudo, que é maior de todos. Como que era a vida dele com Deus? Quantas vezes ele orava por dia? Ele deixava seu hábito de oração ser corrompido? Mesmo com o decreto do rei, ele não deixou
de ser fiel e temente a Deus. Então, uma das questões importantes do livro que tem para a gente, pensando sobre essa questão, é manter-se íntegro em qualquer situação política de que nós possamos experimentar. Como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Se é direita, se é esquerda, se é centro, não importa a direção, não importa a política, vai ser o mesmo do mesmo, vai ser mesmo do mesmo, sempre, vai ser mesmo do mesmo, não importa a direita, a esquerda, vai ser mesmo do mesmo sempre. Governos humanos. Como que a gente mantém-se íntegro a nossa vida com Deus diante de tanta diversidade política e ideológica? Diga, Jaime. Por quê? Os irmãos concordam com o Jaime? Para que eu e você creamos que a palavra de Deus, de fato, de verdade, é a nossa bússola, é a nossa regra de fé e prática, como diz nosso catecismo, né, como diz a nossa doutrina, a Bíblia é a nossa única regra, única regra de fé e prática. Nós não somos governados pela Constituição brasileira, ainda que nós nos submetemos a ela. Mas existe um outro princípio maior que tudo isso. Existe uma outra regra maior que tudo isso. Que é os princípios que regem a palavra de Deus. E é por ela que nós vivemos. Se você a tem como seu maior tesouro, a gente vai começar a entender Daniel. Que não se corrompe, não se deixa ser levado por ideologias humanas, por filosofias humanas ou por política humana. Porque, queridos, tudo isso é tendencioso. Tudo isso é tendencioso. Que por trás de tudo isso existe uma ideologia. Por trás de tudo isso existe uma fomentação levando as pessoas a cumprir e executar um plano de algum ditador. E ditador tem direita, esquerda e centro. Na política, acaba indo no mesmo buraco. Acaba indo para o mesmo buraco. Pessoas querendo dominar sobre as outras. Concordam? A gente está entrando no ano político, né? É um ano difícil para cristão, né? É um ano difícil para cristão. As nossas ideologias, nossos pensamentos, né, você é levado a pensar sobre tudo isso. E Daniel? Como que ele se postou? Como que ele se posicionou diante de um Nabucodonosor? Um tirano, um ditador. Como que ele se postou diante de Belsazar, Nabonido, Ciro, Dário? Todos ditadores. Todos ditadores. Todos ditadores. Todos eles. Sanguinários. Idólatras. Maldosos. Como que ele se posicionou? Ele vai levantar uma bandeira de revolução? Você se perguntou qual é o papel do cristão diante da política? Esse é um território muito delicado. Muito, muito delicado. Daniel, ele tentou impor a sua filosofia, a sua fé diante daqueles imperadores? Ele levantou alguma bandeira defendendo o judaísmo? Ele levantou alguma bandeira levantando o nome de Deus? Jesus se posicionou politicamente contra o Império Romano? Nós temos que pensar sobre o papel do cristão diante da política.
Daniel coloca para a gente essa realidade. O que está por trás de Daniel para ele submeter a todos esses imperadores? Sem questionamento. Sem questionamento. O que está por trás da vontade de Deus, Nara? Não, algo de Deus. Algo maior. Soberania. Então a soberania decreta a vontade de Deus. E a vontade de Deus sobressai sobre todas as vontades. Deus é soberano. Deus é soberano. Tudo que se cumpre é segundo o seu decreto, segundo a sua vontade. O que está por trás da fé de Daniel é que ele acredita que Deus é soberano. E por isso ele submete passivamente diante de Nabucodonosor, diante de Belsazar, diante de Dário, diante de Ciro. Porque ele aceita todos esses imperadores, ainda que sejam sanguinários, ainda que sejam déspotas, ainda que sejam ditadores, ainda que sejam idólatras, mas ele submete a tudo isso. Por quê? Porque ele crê que toda autoridade é constituída por Deus. Esse é o ponto crítico de nós cristãos. Esse é o ponto crítico de nós cristãos. Esse é o ponto crítico. Vocês podem ficar bravos comigo. Vocês podem fazer, eu não concordo, pastor. É uma opinião minha. É uma opinião minha. Não é bíblico, né? É uma opinião minha. Eu acredito que nós podemos até ter tendências à ideologia X, Y, A. Qualquer uma. Qualquer uma. Até o dia do veredito. Até o dia do veredito. Do voto. A partir do veredito do voto, biblicamente, eu vou me submeter a isso. É igual a eleição de pastor, é igual a eleição de presbítero, é igual a eleição de diácono na igreja presbiteriana. Qual é o critério da eleição da igreja presbiteriana? Na nossa Constituição, constitucionalmente, qual que é o nosso critério de aprovação de uma eleição? Mas tem um critério. 50? 50 mais 1. Ou seja, nós temos aqui 40 pessoas, metade de 40 é 20. E a pessoa, para ser eleita, precisa de 21 votos. 21 votos. Ok? Aí, então, acontece a eleição. O candidato Y para o cargo X teve 21 votos. Mas ele está sabendo que 20, apesar de ter 21 votos, ele tem 20 pessoas contra ele. 20 pessoas que não aprovam ele. O problema é dele ou é o problema dos 20 agora? O problema é dele por ter esse índice de rejeição ou é o problema dos outros agora? De quem é o problema? Dele não é. É o problema dos outros agora. Desses 20 que foram contrários a ele, a aceitá-lo como seu líder. O problema é deles agora. Porque eles vão ter que se submeter à vontade soberana de Deus. Égua. Este é o problema. Que as pessoas acabam não tendo essa maturidade e essa submissão ao querer de Deus. E as pessoas dizem, não quero porque eu não votei nele, eu não concordo com ele, não gosto dele. O problema é seu. O problema é seu. Você entende como Deus faz as coisas para quebrar a gente, para trabalhar a gente, gente? É Deus fazendo isso para quebrar a gente, para moer a gente. Porque enquanto nós continuarmos com nosso coração rebelde contra o querer de Deus, nós não estamos sob o senhorio dele, nós não estamos debaixo do senhorio dele, porque nós estamos brigando contra ele. Aí é problema de quem? De Deus? Não. Problema de maturidade sua. Problema de rebeldia sua. Problema de infantilidade sua. Esse é o pior de tudo. E o livro de Daniel nos mostra o caminho da submissão ao senhorio de Deus. Ao senhorio de Deus. Para nós é o livro que mais
pode trazer antipatia para você. Porque nós somos rebeldes por natureza, pecaminosa. Todos nós, todos nós. Ninguém gosta de ser corrigido. Alguém gosta de ser corrigido aqui? Alguém gosta de ser interpelado e dizer assim, você está errado? Ninguém. Ninguém gosta. Ninguém. Muito menos eu. Porque a rebeldia é natural nossa. Consequência do pecado sobre nós. Porque o primeiro ato de Adão e Eva foi contra a submissão. Não aceitando a vontade de Deus e aceitando a vontade de Satanás. A rebeldia está ligada a Satanás. Se nós somos rebeldes, estamos caminhando no caminho dele, não no caminho de Deus. Você gosta de sujeitar o teu chefe? Rebeldia é uma coisa que tem que ser trabalhado dentro do coração do crente. Muito, muito, muito. Por quê? Porque nós somos rebeldes por natureza. O livro de Daniel, ele nos confronta a nos rendermos à soberania de Deus. Gostando você ou não, é problema teu. É problema teu, é problema nosso. Não é problema de Deus. Não é problema de Deus. O que Paulo fala sobre autoridades? Lá no capítulo 14 de Romanos. O que fala Pedro, capítulo 2, versículo 13? Vamos lá em Pedro, capítulo 2, versículo 13. 1 Pedro 2,13. Ê, Pedrão! Pedrão é boca. O que diz aí? Pode continuar, pode continuar. Quem está falando isso, irmãos? Quem está falando isso? Quem que está inspirando ele a falar isso? Quem é Pedro na história? Hã? Dos apóstolos é o pior dos rebeldes. Dos apóstolos é o pior coração duro. É aquele que disputava a liderança com Jesus. Disputava a liderança com Jesus. Uau, esse é Pedro. Disputava a liderança com Jesus. Por quê? Quantas vezes Jesus teve que interpelar ele? Quantas vezes Jesus teve que corrigir ele? Eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, e vou ressuscitar no terceiro dia. Senhor, o senhor vai morrer porque eu não vou deixar. Jesus só dá uma olhadinha para ele. Arreda-te, Satanás. Arreda-te, Satanás. Você não sabe o que está falando, Pedro. Você não sabe o que está falando. Queridos, Pedro, ao escrever isso, teve uma longa caminhada para submeter a isso. Mas que o Senhor foi trabalhando o coração dele. Foi quebrando, foi quebrando, foi quebrando, foi quebrando. Quando você lê o texto lá de Mateus, capítulo 27, 28, você chega àquele texto assim, você olha assim, e Jesus fala assim, Pedro, eu vou dizer como que você vai morrer. No final da sua vida, as pessoas vão conduzir a sua vida. Você vai perder a visão. E você vai depender de outras pessoas te guiando. Você é uma pessoa que vai ter deficiência. E você vai depender de outras pessoas da sua vida. Ele, tá. Mas para não ficar muito embaixo, ele olha para João e diz, e esse aqui, Senhor, como ele vai morrer? Aí, Jesus só fala olha para Pedro e diz assim, se eu querer que ele não morra, ele não morrerá, Pedro. Pedro só leva a lambada de Jesus, porque ele era muito impetuoso.
Ele queria mandar em Jesus. Ele queria mandar em Jesus. Ele queria governar a coisa. E Deus vai pegando Pedro e fazendo assim, ó. E a tarraxa só foi quebrando Pedro, só foi quebrando Pedro, só foi quebrando Pedro. E agora ele olha para a igreja, essa igreja está dispersa, essa igreja está sendo perseguida, essa igreja está sendo morta. Pessoas se levantando, querendo fazer uma revolução contra o Império Romano, as pessoas querendo fazer alguma coisa. E Pedro diz assim, sujeitai-vos a todos eles. Uau! Taca a pedra em Pedro. Nosso Brasil polonizado tem que dizer que está, taca a pedra em Pedro. Taca a pedra em Paulo. Porque ele fala a mesma coisa lá em Romanos 14. Ele fala a mesma coisa. Então, amado, a gente olha para tudo isso, não é querer defender a autoridade de liderança, não é isso. Mas é que a gente entenda de onde procede a liderança. De onde procede a liderança. Quem coloca esses homens? Quem coloca essas pessoas para governar sobre nós? Quem é? Quem é? Deus. Deus. Vamos apertar um pouquinho? Quem governa a igreja de Cristo? Cristo é o cabeça. Tem que ser, né? Quem governa a sua casa? Quem governa a sua casa? Quem deveria ser? Quem o Senhor colocou na sua casa para ser o cabeça? O homem? O homem? Mulheres, é fácil? Não depende de nada. Nessa questão, aqui não estou falando de ser mandatário, não é ser mandatário. É dizer assim, eu aceito você como meu líder. A mulher diz assim, esse passo a mulher fala assim, eu aceito você sobre a minha vida, é complicado, não é? Os nossos atritos já começam em casa. Os filhos submeter aos pais. Obedecer aos pais. Você vê que a rebeldia está muito mais perto da gente que a gente possa imaginar? Aceitar a vontade do Senhor é o que desafia a todos nós. É o que desafia a todos nós. Eu gosto muito da oração Pai Nosso, porque ela é pesada. E você só pode fazer ela se você está preparado para isso. Eu digo assim, você só pode fazer oração, irmãos, se você está pronto a aceitar a vontade do Senhor sobre a sua vida. Se você não está pronto a estar submisso à vontade dele, a gente não podia nem orar. A gente não tem autoridade nem para orar. Porque a gente quer mandar em Deus. A gente quer mandar na vontade dele. Entende? Se nós não tivermos um coração submisso, Deus não está agradando-se da gente. Que a gente está rebelde contra ele. Ainda que a gente possa ter uma cara de espiritual, ainda que a gente possa ter uma cara de religioso, mas o nosso coração é conflitante. Quer ver? Por que tantas pessoas abandonam a fé? Por que tantas pessoas abandonam as igrejas? Né? Humanamente. Mas o que mais? Pessoas, você recebe Jesus como teu Salvador. Você recebe Jesus como teu Salvador. É meu Senhor, meu Salvador. Ah, meu Senhor, meu Salvador. Graças a Deus. Aí a tua vida vai de mal a pior. A tua vida vai de mal a pior. Eu já passei por várias pessoas falando isso para mim. Depois que eu vim para a igreja, minha vida desandou. A minha vida desandou. O que acontece é que normalmente que as pessoas têm esse pensamento. Quando a pessoa é nova na fé, a gente até entende que falta de maturidade. Mas quando você ouve de pessoas que estão há mais de 40 anos na igreja isso,
Aí você olha assim e fala assim, meu Deus, misericórdia. Andou 40 anos, não aprendeu nada. Andou 40 anos e não aprendeu nada. É onde as pessoas se decepcionam com Deus. Porque as suas expectativas com Deus eram de uma vida boa, sem problema, sem dificuldade, a saúde maravilhosa, financeiramente muito bom, uma vida em paz. E quando essas expectativas não são realizadas, as pessoas dizem assim, para que eu vou andar com Deus? Para que eu vou servir esse Deus? Se dá tudo errado na minha vida. Porque a visão das pessoas, quando resolvem ter fé em Deus, confiança em Deus, por trás dessa entrega, o pensamento é, agora achei alguém que vai fazer com que a minha vida seja boa. Achei um Deus que vai prover todas as coisas para a minha vida. Vai ser o Deus que vai proteger a minha vida. Vai ser um Deus que vai, cheio de promessas, Ele vai cumprir todas essas promessas na minha vida. E quando as coisas não acontecem dessa forma, as pessoas olham para Deus assim, esse Deus é mentiroso. Essas promessas não é verdadeira. Acontece, irmãos. Esse é o pior. Esse é o pior. Eu digo que a teologia da prosperidade foi uma teologia diabólica que mais trouxe danos para a igreja cristã. Uma teologia demoníaca. Demoníaca. E, infelizmente. Por que, Tony? Por que ela cresce? Por que as igrejas que adotam isso crescem? Hã? Porque o homem é ganancioso. O homem só vai atrás daquilo que é uma mensagem que vai trazer algum bem, algum ganho para mim. Vai ganhar algum ganho para mim. Não. Tem pessoas, queridos, que diante de dificuldades, os oportunistas dizem assim, olha, eu sou do batuque. Eu sou do batuque. Aí você vê a vida do cara, carrão, casona, empregão, salharão. Lá do batucão, lá dos né? Aí a pessoa assim, pois é. Você não quer conhecer lá o meu terreiro? Você não quer conhecer lá meus guias? Eu tenho certeza que ele vai trazer bênção para a sua vida. Aí a pessoa fala assim, pois é, né? O meu Deus está tão fraquinho, né? Eu vou tentar esse negócio aí. E as pessoas vão tentar esse negócio aí. E muitos trocam, queridos. Por que a idolatria de Israel caiu sobre eles? Por que a idolatria de Israel caiu sobre eles? Um dos fatores foi isso. As nações em volta prosperando, as nações em volta crescendo, e o povo de Israel naquela vida mediana. As pessoas cuidando das suas coisas, vivendo, mas uma vida estagnada. Financeiramente, estagnada no sentido de prosperidade. E as pessoas começaram a olhar aqueles deuses todos, e começaram a ver todo aquele povo alegre, cheio de... Porque assim, a roupa do judeu natural, o judeu tradicional, era uma roupa normalmente branca, dificilmente colorida. E mais ou menos, os sacerdotes usavam uma vestimenta preta. Você sabe por quê? Por que os irmãos de José ficaram tão bravos com Jacó? Roupa colorida era só para rei, era só para nobre, porque custava uma fortuna. Porque eles não tinham fábricas de tingimento como tem hoje. Não tinha habilidade de tingimento. O tingimento era feito com ervas. Ervas que vinham do Oriente, ervas que vinham de regiões longínquas. E que tinha que ter pessoas que tinham a habilidade da arte do tingimento, para que aquela cor não se desbotasse, que ela não se perdesse. Lídia, que Paulo evangeliza,
Ela era uma dona de uma fábrica de tingimento. Era riquíssima. Porque a região de Colossos, aquela região toda ali, eles tinham a habilidade da arte do tingimento, que fornecia tecidos para reis, para nobres. Então, quando a gente olha isso, eles estavam olhando aquelas pessoas com roupas de festas, roupas coloridas. E o trajar deles era aquela roupinha de linho, branca ou de lã. E ainda Deus proibiu ainda que eles mudassem, que cruzassem tecidos. É lã, é linho, é linho. Você não podia mesclar as fibras. Você não podia colocar lã com linho. Tinha tudo isso ainda o povo de Deus, tinha tudo isso ainda. As pessoas olham para tudo aquilo, que coisa maravilhosa, que Deus forte aquele. Quando Nabucodonosor entra na terra e invade Israel e destrói Jerusalém, o que ele diz? Qual é a visão? O meu Deus é mais forte que o teu. Essa é a visão. Atrás das batalhas, não estava somente o poderio do poder bélico, militar das nações. Por trás disso, havia o quê? A ideologia religiosa. O meu Deus é maior que o seu. De trás de todas as batalhas, o que está por trás disso era a imposição do Deus mais forte do que o seu. O meu Deus é mais forte que o seu. Por isso nós dominamos contra vocês. E Daniel vai para a Babilônia. Daniel vai para o berço daquela idolatria. Ele vai para o centro religioso da Babilônia. Ele vai morar no palácio do imperador. Ele se deixou levado por isso? Ele se deixou ser levado por isso? Não. Os amigos dele deixou ser levados por isso? Não. Aí então você olha assim a proteção de Deus ao povo dele. Diante de todas aquelas circunstâncias, Deus se manifestou de maneira poderosa, dizendo: eu sou soberano e eu sou a tua proteção. Como a gente pode ver isso no livro de Daniel? Primeiro relato, eu não vou comer esse negócio aí. O que eles comeram? Por quanto tempo? Naqueles 10 dias, qual foi o resultado? Você vê assim, ele não quis se sujeitar aquele banquete do Nabucodonosor. Ele quis continuar a sua vida de, não, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, eu vou comer aquilo que Deus prescreve na sua palavra, eu vou comer aquilo. E aquilo que a palavra prescreve, ele fez dieta disso. Ele fez dieta daquilo que a palavra prescreve que pode. E naqueles 10 dias ele mostrou-se mais saudável do que os outros. Foi ao longo de toda a sua vida. Ele não se contaminou com as iguarias do rei, por toda a sua história. Diga, Cleusa. Aham. Porque apesar de toda a idolatria de Israel, né, da Jerusalém e tudo mais, apesar de tudo isso, haviam famílias tementes a Deus. Havia famílias que realmente viviam a sua fé e ensinavam a sua fé aos seus filhos. A família de Daniel e seus amigos mostram famílias fiéis a Deus, mesmo em Jerusalém corrompida pela religião. Mesmo diante daquela corrupção toda que em Jerusalém tinha, havia pessoas chamadas remanescentes. São chamados aqueles que guardavam a palavra do Senhor de todo o seu coração e praticavam a sua palavra em casa. E ensinavam seus filhos de verdade. Por que eles acreditaram, querida? Exemplo. Tinha exemplo em casa. Em qualquer lugar, né? A pessoa, depois que ela sai da casa do pai, né? Lembre-se, né? Os nossos filhos não herdam nossa fé.
mais podem herdar nossa fé. Depende da nossa vida, do nosso comportamento, da nossa história dentro da nossa família. Os pais deles, a gente olha por inferência, que esses pais eram tementes a Deus, porque a base de ensino não era a igreja. Eles não tinham sinagoga naquela época, eles não tinham sinagoga. A sinagoga só vai ser criada lá na Babilônia. Então a base de que eles tinham era casa, era em casa. Era o pai e a mãe que ensinavam a palavra, mas viviam, davam testemunho de fé em casa. Então, amados, quando a gente olha para o livro de Daniel, uau! A primeira coisa que a gente é constatado é a fidelidade deles aos preceitos de Deus. Não deixaram ser levados pela pressão política dos imperadores. E a gente vê, hoje em dia, o crente camaleão, né? A gente vê o crente camaleão. Ele vai mudando de cor, vai mudando de ideologia, conforme as coisas são tendenciosas para o seu benefício. O crente camaleão, ele vai mudando a sua coloração. E vai se adaptando ao meio. Vai se adaptando ao meio. E a gente esquece de que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Que diz lá? Que diz lá Romanos 12, 1 e 2? Quem sabe de cor? Ai, ai. O que diz aí, queridos? O que diz aí? 1 e 2. Ui, nossa, estourei o negócio aqui. Desculpa, vai de novo lá, Nico. Isso aí. E Romanos? Romanos 12, 1 e 2. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. O que Deus aceita como nosso culto a Ele? Como que a gente pode apresentar diante de Deus um culto racional e agradável a Ele? Primeiro, apresentei-vos o vosso corpo por... Se eu e você não estamos sacrificando a nossa vontade, nos sujeitando ao senhorio dEle, revelado a sua palavra, o nosso culto deixou de ser um culto aceitável e agradável a Ele. O princípio da adoração é sujeição. É sacrifício. A adoração não se restringe a isso aqui. A adoração é a nossa vida lá. E também. Nós temos que entender que a adoração que deve vivermos no mundo debaixo dEle. Servindo a Ele, vivendo para Ele. Se eu viver minha vida no mundo destituído dessa visão, eu estou sendo dicotômico. Eu tenho minha vida social de um jeito e minha vida espiritual do outro. Eu sou uma pessoa dicotômica. Eu não deixo que elas se misturem. Eu não deixo que elas sejam uma coisa só. Porque eu me mantenho separado. Não é isso a palavra de Deus. Não é isso a vida cristã. Não é uma vida dicotômica. Ela é homogênea. A minha vida espiritual tem que ser condizente com a minha vida. E minha vida tem que ser condizente com a minha fé. Tem que ser condizente com esse Deus. Eu viver num mundo como o mundo vive, que diferença eu estou fazendo? Que diferença eu estou fazendo no mundo? Se eu me levantar contra qualquer governo, como o mundo faz, que diferença eu estou fazendo?
Para cristão importa direita, esquerda, centro? Não deveria. Não deveria. Daniel nos ensina a nos sujeitarmos a toda autoridade constituída por Deus. A igreja presbiteriana, ela é apolítica por causa disso. A igreja presbiteriana é apolítica. Ou seja, nós estaremos servindo a Deus debaixo de qualquer bandeira que possa ser colocada sobre o Brasil. Não importa qual bandeira. Não importa qual bandeira. Não importa qual cor. Você pode ficar muito bravo com isso. É problema seu. Não é problema de Deus. Essa é mais difícil para nós. Concorda, irmãos? Essa é a parte mais difícil de nós cristãos. É a parte mais difícil de nós cristãos. E a parte que mais traz questionamentos a muitas pessoas com respeito ao viés político da igreja ou das pessoas da igreja. Concordam? Ai, mas esse presidente é ladrão. Esse governador não sei o quê. Essa prefeita não sei o quê. E aí a gente fica numa sinuca, né? A gente fica numa sinuca. Eu digo para vocês, o cristão pode ter uma bandeira até a hora da urna. Até a hora da urna, ele pode ter uma bandeira, ele pode ter o seu pensamento, ele pode ter os seus favoritismos, ele pode até ali. Até ali. Até ali. Depois do veredito, eu digo amém. Eu digo amém. E vou fazer tudo possível da minha parte para fazer com que este governo seja bom. É isso que diz Paulo. Orem pelas autoridades, para que a tua paz depende disso. A tua paz depende disso. Por que nosso país vive em tanto conflito? Eu digo para você com toda a segurança, culpa do crente. Culpa do crente. Que nós não estamos colaborando efetivamente com os governos que são impostos sobre nós. Com toda a segurança eu digo isso para você. Colocando sobre nós, cristãos, um peso enorme. Porque a palavra diz isso. Orem pelas suas autoridades. Porque a tua paz depende disso. Daniel nos confronta e nos coloca diante de uma situação política saudável. De uma situação, de uma vida política saudável. Vou ser apedrejado hoje. Ui! Mas, queridos, não tem como contestar a palavra, irmãos. Não tem como contestar a palavra. Não tem contestação. Não tem contestação. Não tem como você contradizer isso, irmãos. Se você quer viver uma vida agradável diante do Senhor, sujeite-se às autoridades. E você vai ser feliz. Você vai ser uma pessoa abençoada pelo Senhor. Eu fico vendo a história de Paulo, né? Quem já assistiu o filme de Paulo? Quem assistiu o filme de Paulo? Poucas pessoas. Queridos, assista esse filme. Assista o filme de Paulo. Assistam o filme de Paulo. Vocês precisam assistir esse filme. É maravilhoso, é sensacional. É maravilhoso a história dele. E no final da vida dele, no cárcere, o governador do cárcere, o cara que toma conta da cárcere, né, seria o carcereiro, ele é um governador. Ele é governador da prisão. E ele tem um diálogo com esse cara, no final da vida dele, que é sensacional. É sensacional. Um cara que não estava brigando, não estava fazendo nada. E Pedro fala assim para a gente: façam bem, ainda que eles falem mal de vocês. Qual que era a acusação contra os cristãos? O que as pessoas estavam levantando contra os cristãos daquela época de Pedro? Que os cristãos não pagavam impostos a César.
que eles eram rebeldes por natureza e não estavam sujeitos às leis romanas. O que Pedro diz? Sujeitem e paguem os impostos. Certa vez as pessoas chegaram para cobrar Jesus do imposto, que era imposto sobre as pessoas vivendo em Jerusalém. Chegou para Pedro e João e cobraram um denário, o salário de um dia. Aí Pedro falou assim, aí Jesus falou assim, ô Pedro, imposto é cobrado dos estrangeiros ou dos naturais? Ele falou assim, dos estrangeiros. Para que a gente não entre em conflito, vai ali no rio ali, vai ali no mar e pesca um peixe. E tira o denário lá dentro do peixe. E pague aquilo que é pago. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dê a César o que é de César e dê a Deus aquilo que é de Deus. É isso que Jesus ensina para a gente. E nisso Jesus não pecou, porque ele aceitou a autoridade sobre ele. De homens. Sendo ele Deus. Ele sujeitou para não pecar contra o Pai. Se Jesus deu esse exemplo, quem somos nós para fazer o contrário? Quem somos nós para fazer o contrário? Se Jesus está dando o exemplo do sacrifício, porque a vida dele é um culto ao Senhor, é isso que nós entendemos, é isso que nós não entendemos. A nossa vida é um culto para o Senhor. Ela não se restringe aqui. Tira esse pensamento pagão, tira esse pensamento católico da sua cabeça. Isso é um pensamento católico. Que a adoração a Deus é só na igreja. Tira, abura, taca fogo nisso. Taca fogo nisso. A nossa vida é um culto para o Senhor. Aí diz lá, renovai a vossa mente. Não com o mundo, não se deixa ser influenciado pelo mundo. Mas pelo quê? Diz Paulo. Como que a gente vai renovar nossa mente? Quem que renova nossa mente? Quem vai trazer princípios novos para nós? O Espírito Santo, por meio da palavra. A ideologia do mundo, nós estamos acostumados, querido. Nós já estamos acostumados com a ideologia do mundo. Você já está acostumado. Qual que é a ideologia do mundo, irmãos? Qual que é a ideologia do mundo? A gente tem um ditado, né? Venha a mim todas as coisas. Venha a mim todas as coisas. É cada um por si? Esse é o pensamento mundano. Exato. Então, queridos, esse é o pensamento do mundo. O mundo é governado por seus interesses pessoais. Aquilo que me favorece, eu estou dentro. Aquilo que traz ganho para mim, eu estou dentro. Vou me importar se aquilo que prejudica o outro? Não. Desde que eu seja beneficiado. Desde que eu seja beneficiado. Essa é a filosofia do mundo. Essa é a filosofia do mundo. Nós já estamos acostumados com isso. Concorda, irmão? Nós já estamos acostumados com isso. O que vai mudar o nosso parecer, o que vai mudar o nosso caráter, o que vai mudar a nossa ideologia, nossos padrões, é a palavra. Mas para que eu possa adquirir isso para mim, o que tem que ser feito em nós? Negação. Sacrifício. Sacrifício. Mas por amor a Cristo, nós estamos predispostos a nos sujeitarmos a isso. O que vai determinar se você vai se sujeitar a Ele ou não é o seu amor a Ele. Entenderam? O que vai fazer nos sujeitarmos à palavra é a intensidade do seu amor a Cristo. Se o seu amor é verdadeiro, então você vai fazer. Amor não é isso? Não é sacrifício? Amor é sacrifício. Não para me beneficiar, mas para agradar o outro. Para agradar o outro. Para agradar a outra. Isso é amor.
Isto é amor. E Daniel nos mostra o quanto ele amava a Deus. O quanto ele ama a Deus. Sujeitou a todos os imperadores. O último episódio da história dele, qual que é? Da sua vida de governante. Qual que é o seu último episódio? Mais marcante. Ele foi jogado aonde? Qual foi a pena? Qual foi a pena dele? Não. Cova dos leões. Se você ler o texto, o que o rei Ciro faz? Vai conversar com ele. Mas qual que é a expressão do rei Ciro? Por quê? Porque ele admirava a vida dele. Ele aprendeu a admirar aquele homem e respeitar aquele homem. Ele viu que ele caiu no engodo. Ele viu que caiu no engano. Ele viu que foi uma armação. Porque ele não levou em conta isso. Ele achou que talvez Daniel ia se sujeitar àquilo. Aquela lei diz, não orar para ninguém. Ele vai com pesar dizendo assim, eu vou te entregar na cova dos leões. Mas você lê o texto e diz assim, que o rei não dormiu a noite inteira. Esperando alvorecer, para ele sair correndo para ver o que aconteceu com Daniel. E quando ele chega lá, ele tem uma baita surpresa. Né? Tem uma baita surpresa. Então você vê assim, que a fidelidade a Deus vale a pena, irmão. A fidelidade a Deus vale a pena, apesar de tudo. Apesar de tudo que for fazer contra você. A sua postura de fé, de compromisso com a palavra. Deus não vai deixar passar isso em branco. Deus não vai deixar passar isso em branco. Porque você está sendo uma testemunha dele. E os eventos que aconteceram com Sadraque, Mesaque, Abednego e com Daniel, todos esses eventos mostram o que para nós? Que o povo de Deus está sendo guardado pelo Senhor. Não importa as coisas que virão sobre nós, não importa as condenações que virão contra nós. O Senhor diz, eu os protejo. E caso você morra, como diz Sadraque, Mesaque, aquela resposta dele é sensacional, diz assim, Nabucodonosor, fica sabendo o Senhor que, querendo Deus salvar-nos, amém. Querendo Deus nos matar, amém também, mas nós não adoraremos a tua estátua. Aquela resposta para mim é sensacional. É aquilo que mais mostra a fé desses caras. Ah, é? É petulante? 7 vezes mais aquela fornalha. E tacaram fogo aquele trem lá. E Deus ali mostrou-se presente. Jesus estava com eles. Jesus estava com eles. Não importa as penas que virão contra mim e contra você. Não importa os governos que virão nos pressionar, a abandonar a fé, a abandonar nossos princípios, a abandonar aquilo que Deus tem para nós. Se você se sujeitar a eles, que triste homem é você, porque você negou o Senhor diante dos homens. Saiba você que diante do julgamento você também será negado. Entendeu? Você vê onde chegou o negócio? Mas se você manter-se fiel, até perder a sua vida por causa disso, o Senhor diz, calma. Quando se cumprir o número daqueles que morrerão por causa do testemunho, eu o julgarei. Eu o julgarei. E a gente fecha com o Apocalipse. Porque os capítulos finais de Daniel nos mostra a caminhada do fim. Mostra-nos como que Deus revelou para Daniel as coisas que aconteceriam no seu tempo, um pouco mais de tempo, e depois um tempo maior. Ele fala sobre a abominação do templo, que se cumpre em Antíoco, né? Antíoco foi o imperador grego que entra em Israel e vai lá no templo e faz um sacrifício de porco, consagrando o templo de Deus a Zeus, consagrando o templo lá em Jerusalém para o Deus Zeus. E o Deus Zeus era agradado com o sacrifício de porcos. E ele sacrificou porco dentro do templo de Jerusalém. Aí depois vai mostrar lá na frente, coisas que acontecerão ainda na frente, com o reinado soberano de Jesus sobre todas as nações, por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Então, queridos, não tenha uma mente temporal. Não tenha uma mente limitada ao tempo que você está vivendo. A nossa mente tem que ser atemporal, porque nós estamos aguardando a vinda do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, queridos? É esse que nós servimos. É esse que nós servimos.
É esse que é o nosso Senhor. É esse que é o nosso Rei. É esse que é o nosso presidente. Amém, queridos? Que Deus assim nos abençoe. Perguntas? Vocês estão muito cheios de perguntas. Você deve estar fervendo aí. Mas, queridos, orem bastante. Né? Tem vários candidatos, tem muita candidata por aí. Orem para que Deus possa orientá-los. Mas uma coisa eu falo para vocês: não deposite a tua esperança em homens. Não deposite a sua esperança em homens. Só diz assim: o cavalo não ganha batalhas. A força do cavalo não ganha batalhas. As decisões vêm do Senhor. Todas essas coisas que acontecem ao nosso redor só serve para nos aperfeiçoar. Só serve para nos moer. Só serve para nos quebrar. E para nos aperfeiçoar. É isso que o Senhor está fazendo na nossa vida. Amém, queridos? Se ninguém tem mais colocação, se ninguém tem uma pergunta, graças a Deus. Eu sei que depois que eu orar, eu sei que vai vir gente falar comigo, não tem problema. Vamos orar então, queridos, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai. Senhor, a tua palavra é terrível, Senhor. É terrível, Senhor. Porque ela não tem nada que agrade a gente. Nada que agrade o nosso pecado. Nada que agrade, ó Pai, o nosso ímpeto pecaminoso. Mas te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra nos confronta. Porque o intuito do Senhor, ó Pai, é nosso aperfeiçoamento. Para que nós sejamos, ó Deus, aperfeiçoados, para nós atingirmos, ó Deus, a magnitude da imagem do teu Filho Jesus. Que caminhada longa o Senhor tem pela frente. Que caminhada longa o Senhor tem pela frente em transformar nossa vida pecaminosa, miserável, para sermos iguais ao teu Filho. Ó Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos porque o teu Espírito não desiste da gente. O Senhor, ó Deus, trabalha de maneira perene e eterna, para que nós cheguemos a essa estatura, a essa profundidade e a essa largura. E assim nós oramos agradecidos, ó Pai, pelo teu amor pelas nossas vidas. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Deus abençoe, queridos. Até a noite.